Atividade de português acessível. Acompanhe a leitura e responda as questões. 6 coisas que você precisa entender sobre a cultura do estupro. Estudo, dados e especialistas mostram que o fenômeno é enraizado na nossa sociedade. Isabela Moreira, 1 de junho de 2016, 17 horas e 30 minutos. Atualizado em 1 de junho de 2016, 18 horas e 9 minutos. Ao longo da última semana, o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos, no Rio de Janeiro, foi o principal assunto de várias manchetes brasileiras. Não só o corpo da vítima foi violado por 33 homens, como imagens do ato foram registradas e divulgadas nas redes sociais pelos próprios criminosos. Em entrevista ao Fantástico, a jovem conta que, após todas as agressões, sofreu ainda uma série de humilhações. Ela foi culpabilizada por muitos, inclusive o delegado designado para cuidar de seu caso, pelo que lhe aconteceu, além de ter recebido milhares de críticas e ameaças de morte vindas de pessoas do país inteiro. É por conta desse tipo de reação que grande parte das vítimas não denuncia os estupros e outros tipos de violência que sofre. E não são poucas. A cada 1h30, uma mulher morre no Brasil por causas relacionadas à violência. Em sua maioria, cometidas por homens, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Mas por que, quando o estupro acontece, a primeira coisa que passa pela cabeça das pessoas é se questionar se a vítima está falando mesmo a verdade? Certamente não é o que ocorre com outros crimes, a não ser que você duvide toda vez que alguém afirma ter sido vítima de um assalto ou roubo. A resposta é simples, por conta da cultura do estupro, que é muito enraizada na nossa sociedade. Uma série de mitos sobre o estupro e a cultura que o perpetua são disseminados diariamente. Você provavelmente já contribuiu para isso ocorrer, mesmo sem querer. Por isso, Galileu consultou pesquisas, relatos e conversou com especialistas para explicar o que é esse infeliz fenômeno, como afeta a sociedade e, o mais importante, como podemos melhorar. Você conhece alguma mulher que sofreu violência sexual? Sim? Não? 1. O que é a cultura do estupro? O termo foi cunhado na década de 70 por feministas americanas e, de acordo com o Centro das Mulheres da Universidade Marshall, nos Estados Unidos, é utilizado para descrever um ambiente no qual o estupro é predominante e no qual a violência sexual contra as mulheres é normalizada na mídia e na cultura popular. Ao disseminar termos que denigrem as mulheres, permitir a objetificação dos corpos delas e glamorizar a violência sexual, a cultura do estupro passa adiante a mensagem de que a mulher não é um ser humano, e sim uma coisa. Vivemos em uma sociedade patriarcal, que considera que nós, mulheres, somos ou sujeitos de segunda categoria, ou, em alguns casos, que não somos sujeitos e podemos ser utilizadas ou destruídas, explica Isabel Solisco, que é professora, assistente social e doutoranda em Serviço Social na Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ. Escreva com suas palavras o que é a cultura do estupro. 2. A cultura do estupro começa no nascimento. Quando uma família dá boas-vindas a um bebê, o recém-nascido vem com várias expectativas. Se for menino,
espera-se que ele seja agressivo. Se for menina, espera-se que ela seja delicada. São scripts pré-determinados para cada gênero. O conceito de gênero surge para questionar a ideia de uma essência ou natureza que explique os comportamentos, diz a pesquisadora Jane Felipe de Souza, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É essa necessidade de se pautar em aspectos biológicos para justificar diferenças, as colocando como desigualdade e inferioridade, que o conceito de gênero procura combater. Como aponta Arielle Sagrillo, doutoranda em psicologia forense na Universidade de Kent, na Inglaterra, a sociedade cria expectativas muito grandes para ambos os gêneros. Não permitimos que as crianças e adultos transitem entre esses espaços. Desde cedo, dizemos a esses sujeitos o que eles devem ser, antes mesmo que possam descobrir o que querem, o que lhes afeta e como lidam com suas próprias emoções, afirma. Dentro das expectativas, observa a advogada americana Reshma Saujani, os meninos são criados para serem corajosos e se arriscarem, enquanto as meninas são criadas para buscarem a delicadeza e a perfeição. Da mesma forma, espera-se que eles sejam mais agressivos. Homem de verdade não chora, não é mesmo? E que elas se sintam responsáveis pela casa, pelos filhos, pelo companheiro e até mesmo pelas violências que sofrem. Os homens são ensinados a usarem a agressividade de maneira violenta. Desde a infância são estimulados a vivenciarem sua sexualidade até um ponto de serem reconhecidos como pessoas que precisam de sexo, que perdem a cabeça por sexo, que se tornam praticamente irracionais quando o assunto é sexo. Explica Solisco. Isso faz com que as pessoas pensem que o estupro é uma questão de sexo e sexualidade, quando o estupro é uma questão de violência, porque se trata de uma agressão bárbara e brutal que invade o corpo de outra pessoa. De acordo com o texto, quais características são esperadas de uma mulher? Agressividade, delicadeza, irracionalidade, coragem, responsabilidade, perfeição. Na sua opinião, o homem sempre deve se mostrar forte, cumprindo com o ditado "homem não chora"? Sim, não. 3. Existem vários mecanismos que propagam a cultura do estupro. Pense nos comerciais aos quais você assistiu recentemente. Agora, se concentre naqueles que possuem presença feminina. Reflita ainda mais. Em quantos deles as mulheres aparecem como um simples corpo para agradar aos homens? Quantos deles contam com piadas relacionadas à aparência delas? Tal representação é chamada de objetificação. Um estudo realizado pela Associação Americana de Psicologia explica que muitas mulheres são objetificadas sexualmente e tratadas como objeto para serem valorizadas por seu uso, o que só reforça a ideia de que a mulher é uma coisa e não um ser humano. Segundo Solisco, além de ser patriarcal, a sociedade em que vivemos é racista e capitalista. Essas três dimensões de dominação e de opressão vão permitir que as vidas e os corpos das mulheres sejam explorados, mercantilizados, coisificados e, inclusive, agredidos, mutilados, estuprados e assassinados. Você se lembra de algum comercial que mostra a mulher como um objeto? Qual? Ao ler esse trecho, você concorda que o corpo da mulher muitas vezes é tratado como um objeto qualquer? Sim? Não? 4.
você também contribui com a cultura do estupro. E não precisa ser um estuprador para que isso aconteça. Ao consumir músicas que denigrem a mulher e disseminar vídeos, imagens, comentários e piadas sexistas, por exemplo, você contribui para que a objetificação da mulher seja reforçada. Nessa cultura machista, que só pode se sustentar pela existência de uma sociedade patriarcal, são diversos os mecanismos que vão das piadas que nos desqualificam para dirigir, para ser engenheiras, para ser presidente do país, até a violência sexual no transporte público e nas ruas, pondera Isabel Solinsko. Vale ressaltar que a violência contra a mulher não se restringe ao estupro. Segundo uma pesquisa realizada pelo Instituto Avon, em parceria com o Data Popular, podem ser consideradas formas de assédio, cantadas ofensivas ou com apelo sexual indesejado, coerção, a violência física, a desqualificação intelectual e a violência sexual, que vai desde o toque sem consentimento até o estupro. Dados do Think Olga mostram que 48% dos assédios são verbais e 68% deles ocorrem durante o dia. Esse trecho fala diretamente sobre a contribuição para a cultura do estupro. Você acha que já contribuiu para isso, mesmo sem saber? Sim? Não. Você se lembra de alguma piada ou ditado popular que desmerece a mulher? Qual? 5. O estuprador pode ser um cara normal. Existem alguns mitos em torno dos estupradores, sendo os principais deles o de que o agressor é uma pessoa estranha e o segundo, de que é um ser cheio de problemas psicológicos. Nenhuma dessas afirmações são verdadeiras. Um levantamento realizado pelo IPEA em 2014 aponta que 24,1% dos agressores das crianças são os próprios pais ou padrastos e 32,2% são amigos ou conhecidos da vítima. Isso sem contar casos de violência contra a mulher dentro de relacionamentos como namoros e casamento, onde as linhas sobre o consensual e a violência são mais nebulosas. Além disso, de acordo com Arielle Sagrillo, os estudos que foram feitos sobre estupradores até o momento não identificaram nenhum tipo de patologia. O que leva um sujeito a cometer um estupro pode ser uma série de coisas, entre elas, um não entendimento de que o que está fazendo é violência. Não ver seu ato como violência sexual, e isso tem relação com a educação. É uma questão cultural, afirma Sagrillo. Ela explica ainda que existem várias crenças disfuncionais em relação às mulheres que colaboram para que os agressores cometam a violência. Só é estupro se for em um beco escuro. Uma mulher se comportando ou vestindo uma roupa está pedindo para ser estuprada. Mulheres secretamente desejam que o estupro aconteça. E o não quer dizer sim, ela deve estar fazendo charme. São alguns deles. Qual a porcentagem de pais e padrastos que abusam das crianças? De acordo com o trecho, quais são as crenças que colaboram com os agressores? Uma mulher se comportando ou vestindo uma roupa está pedindo para ser estuprada. O homem não tem controle de si. Mulheres secretamente desejam que o estupro aconteça. O não quer dizer sim, ela deve estar fazendo charme. A mulher precisa se dar o respeito. 6. A vítima nunca é culpada.
Como reforça Isabel Solisco, independentemente do nosso comportamento e da nossa aparência, nada, absolutamente nada, nem que eu seja garota de programa, nem que eu seja promíscua, nem que eu esteja bêbada, nem que eu esteja sozinha com vários homens em um quarto. Realmente nada vai justificar uma violência contra mim. No livro Missoula, de John Krakauer, a promotora Suzy Boylan pondera que o estupro é o único crime em que presume que a vítima esteja mentindo. Se uma pessoa é assaltada num beco, ficaríamos céticos com o depoimento da vítima só porque não havia testemunho ocular? Nós iríamos duvidar da vítima de um roubo porque ela deixou a porta da casa destrancada? Questiono. O silenciamento e a culpabilização das vítimas são alguns dos principais artifícios da cultura do estupro. Se o sigilo falha, o agressor ataca a credibilidade de sua vítima. Se não consegue silenciá-la totalmente, ele tenta se certificar de que ninguém lhe deu ouvidos. Para tanto, convoca um impressionante esquadrão de argumentos, da negação mais descarada à racionalização mais sofisticada e elegante, explica Judith Lewis Herman em Trauma and Recovery. Depois de cada atrocidade, podem-se esperar ouvir as mesmas desculpas previsíveis. Jamais aconteceu, a vítima mente, a vítima exagera, a vítima que provocou isso, e em todos os casos é o momento de esquecer o passado e seguir em frente. O problema é que a cultura do estupro está tão enraizada na sociedade em que vivemos que não é só o agressor que apresenta tal comportamento. Profissionais da saúde e da lei também o reproduzem. No relato que deu ao Fantástico, a vítima do estupro coletivo no Rio de Janeiro contou que foi interrogada por vários homens que expuseram imagens do crime para ela, além de realizarem questionamentos absurdos como se já tinha feito sexo grupal. É fácil esquecer que o dano causado a uma vítima do estupro, que é desacreditada, pode ser no mínimo tão devastador quanto o dano causado a um homem inocente que é injustamente acusado de estupro, aponta John Krakauer em Missoula. E, sem dúvida, o segundo caso acontece com muito mais frequência. Independente do comportamento da mulher, ela é a vítima. Essa frase é considerada verdadeira pela sociedade? Sim, não. É comum as pessoas considerarem a mulher culpada pelo estupro? Por quê? Essa reportagem é de 2016. Tem algum caso atual que trata do mesmo assunto? Qual?